Olá, meu povo. Olá, meus amados. A paz de Deus, a paz do Senhor para você. Louvado seja o nome do Senhor que nos permitiu estar aqui mais um dia, né? Vamos meditarmos na palavra do Senhor, porque o Senhor nos diz a sua palavra e conhecereis a palavra e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E que verdade é essa? É a verdade da palavra do Senhor, né? Que nos liberta do engano, da mentira. Nós vamos hoje, né, meditarmos dessa palavra santa e bendita que é a palavra do Senhor. Vamos meditar mais um pouquinho, estudar, né? A palavra do Senhor fala que nós devemos conhecer e continuar, né? Permanecer no conhecimento do Senhor. Então Vamos falar hoje, queridos, de frutos, né? Vamos falar de frutos, né? Os frutos tão importantes, essenciais, eu diria, para a vida de todo cristão. Todo cristão precisa frutificar, né? Aquele que está em Cristo tem que dar frutos. Então, o primeiro versículo, primeiro passagem bíblica, né, para nós estudarmos hoje, meditarmos, está lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, que diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Queridos, vocês perceberam que é apenas um fruto. O fruto do Espírito, ele é apenas um. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Sabe uma laranja? Uma laranja, ela é um fruto, só que dentro da laranja ela tem vários gominhos, né? Assim como a mexerica, né? A mexerica, dentro dela, ela tem vários gominhos. Então, o fruto do Espírito é assim. Ele é um fruto com vários gominhos, né? É um fruto com amor, com alegria, com paz, com benignidade, com bondade, com fé, domínio próprio, temperança, né? E a palavra diz que contra essas coisas não há lei. Ou seja, se praticarmos, né, os frutos, esses frutos do Espírito Santo, não há lei contra eles, né? Estamos fazendo a vontade do Pai. E aqui, queridos, ó, em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 16, diz o seguinte, ó: Mas pelos seus frutos os reconhecereis. Se colhem acaso uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim também toda árvore boa produz frutos bons, mas uma árvore má produzirá frutos maus. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus. Nenhuma árvore má pode produzir frutos bons. Qualquer árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim que pelos seus frutos os reconhecereis. Amados, aqui foi Jesus, né? Ele está aqui contando uma parábola. Jesus usava as parábolas, né? Que eram histórias que Jesus contava para ilustrar aquilo que ele estava querendo passar, a sua mensagem para as pessoas. E Jesus usou muitas palavras, muitas parábolas ligadas à agricultura, porque naquele tempo, né, a maioria dos hebreus, eles eram agricultores, né, agricultores, pastores, que cuidava de rebanho. Então Jesus usou muitas parábolas, usou essa metodologia das parábolas para explicar para aquele povo, né, o que ele estava querendo dizer, para simplificar e ficar fácil o entendimento das pessoas. Então aqui Jesus está usando a parábola dos frutos. Então ele compara o fruto do Espírito Santo como uma árvore, né? Uma árvore. Ele diz aqui, ó, que pode, por acaso, uma árvore má dar frutos más, ou uma árvore ruim dar frutos bons, né?
Mas quando Jesus está falando essa parábola, Jesus está querendo enfatizar sobre o fruto gerado em cada um de nós, que é o fruto do Espírito Santo, né? O fruto do Espírito, né? Aqui Jesus ele fala que a árvore que dá má fruto, ela é cortada e lançada fora, né, para ser queimada. E a árvore boa, aquela que dá fruto, né? O Pai poda ela para que ela dê mais frutos ainda. E queridos, vamos analisar aqui, né? Vamos analisar nessa parábola aqui onde Jesus fala. Uma planta, por exemplo, uma planta, um agricultor que tem uma plantação, uma planta, por exemplo, uma plantação de pés de laranja lá. E essa laranja, ela não é uma laranja boa, ela não produz boas laranjas. O que ele vai fazer? Ele vai cortar e vai queimar, porque ninguém vai querer chupar uma laranja azeda, né? Essa laranja ela não vai ter utilidade para consumo, então ele vai ter que se desfazer, vai queimar. E aí, ao contrário, quando a fruta é boa, né? Todo agricultor, se você aí já lidou com agricultura, você sabe, todo ano tem um período do ano que faz-se a poda. Para quê, né? Para que a planta ela venha com mais força e venha com mais brotação e dê mais frutos. Mas eu quero também enfatizar, queridos, que quando a planta ela é boa, ela passa por esse período, processo da poda. O que é a poda? Podar é cortar, né? Primeiro vai gerar ali uma dor, né? Vai gerar ali um corte, vai cortar, vai tirar todo o excesso, né, das folhagens, para que depois ela se renove e venha com todo vigor. Assim somos nós, queridos. Jesus fala que aquele que está ligado no Pai, né? Que ele vai podar e vai cortar para quê? Para que possamos dar muito fruto. E como nós podemos trazer esse contexto para a nossa vida hoje, né? Para a nossa vida real? Quando nós estamos em Cristo, ligado nele, que é a videira, ele vai podar da nossa vida tudo aquilo que não vai nos ajudar a dar fruto. Ele vai podar as más amizades, ele vai podar os lugares, né? Ele vai podar muitas coisas que não nos acrescentará mais, né? Muitas coisas que nos impede de frutificar e de dar bons frutos, né? Tudo aquilo que nos impede de dar bom fruto no reino de Deus, ele vai cortar. Ele vai podar, ele vai tirar fora. Para quê? Para que você e eu possamos vir com frutos novos, com renovo, com galhos novos, com folhas novas, com mais folhas, né? Dando esses frutos para ele, né? Assim como Paulo também, ele nos fala aqui, ó, em Romanos, no capítulo 6, diz assim, ó: porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. O que Paulo está falando aqui? Que quando nós estávamos no mundo, nós éramos escravos do pecado, nós estávamos isentos em relação à justiça, né? A justiça de Deus, ela não nos cobria, porque nós estávamos alheio à justiça de Deus, nós estávamos no pecado. E aí ele faz a pergunta, naquele tempo, que resultado colheste? Que resultado que a gente colheu, né? Da vida de pecado que a gente tinha antes, né? Somente as coisas que agora vos envergonhais, né?
Quando a gente olha para o nosso passado, queridos, o que a gente nós nos recordamos de coisas que não agradavam a Deus, né? De coisa que hoje é motivo de vergonha para a gente. Quando estávamos no pecado, nós praticávamos essas coisas e nós não tínhamos vergonha. Por quê? Porque nós não tínhamos a ação do Espírito Santo em nós, que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso ele diz aqui, ó, somente as coisas que agora vos envergonham, porque o fim delas é a morte. Quando a gente estávamos na escravidão do pecado, nós mentíamos, né? Praticava todas essas coisas que nós sabemos, né? E que hoje em dia a gente olha para a gente se envergonha, a gente sente vergonha. Por quê? Porque hoje a gente conhece uma verdade que nos libertou de tudo isso. Por isso ele diz isso, né? E aqui em Romanos no capítulo 7, no versículo 4, ele continua falando assim, ó: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Entendeu? Nós morremos para o pecado, né? Nós morremos para uma vida de pecado e agora nós nascemos para uma vida em Cristo, para que possamos dar frutos para Ele, né? Que aqui fala que aquele que ressuscitou dentre os mortos, ou seja, Jesus Cristo, né? A fim de que frutifiquemos para Deus. Jesus morreu para que eu e você, agora em novidade de vida, frutifiquemos, demos frutos para Deus, né? E a gente sabe que o fruto do pecado é o que gera morte, né? Mas o fruto, né, do Espírito, ele gera vida, né? E aí eu quero falar para você, porque todos nós sabemos, né, qual que é o fruto do pecado, né? É a lascívia, né? E tantas outras, né? O ódio, a lascívia, a inveja, a luxúria. Todos esses são os frutos do pecado que nos gera a morte. Mas eu quero focar aqui, queridos, já que todos nós já morremos para o pecado e nós nascemos para uma vida nova em Cristo Jesus, eu quero focar aqui o fruto do Espírito, que é o que nos interessa, né? E eu quero falar do primeiro deles hoje, né? O primeiro fruto do Espírito que está aqui, ó, o mais importante de todos eles, é o amor, né? Esse na lista, né, é o primeiro, é o amor. Por quê? Ó, aqui em 1 João, né? João, que é intitulado como o discípulo do amor, né? João fala assim, ó, no capítulo, 1 João, capítulo 4 e versículo 8, diz assim, ó: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, o amor, queridos, é a essência de tudo. Tudo está fundamentado no amor. Porque o que é o amor? Deus é amor. Deus não tem amor. Deus, ele é a fonte do amor, né? Então, todos nós que estamos ligados nele, nós damos esse fruto aqui, ó, o fruto de amor. É impossível você e eu estamos em Deus, estamos em Cristo Jesus e nós não temos amor. Porque o João está falando, ó: aquele que não ama não conhece a Deus. Porque Deus é a fonte do amor. Se você não ama, você não está ligado à fonte, né? Porque Deus é amor. Nisto foi manifestado o amor de Deus para conosco, porque por esta causa Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver através dele. Entendeu? E aqui, ó, no versículo 18 fala: não há temor no amor. O amor perfeito lança fora o medo, porque o medo traz tormento. Aquele que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro.
E aqui, ó, no versículo 20 fala assim, ó, se um homem diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, porque se ele não ama seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Olha aí. Então, meus amados, ó, se não amamos a Deus, o amor do Pai não está em nós, nós também não somos filhos de Deus, tá bom? E se não amamos o nosso próximo, a Bíblia fala que nós somos mentirosos e o amor de Deus não está em nós. Então vamos meditar, né, neste amor, neste primeiro fruto, né, que é amor, amar a Deus sobre todas as coisas, é o nosso próximo como a nós mesmos, como Jesus falou. Entendeu, queridos? Ó, aqui em 1 Coríntios, né, no capítulo 13, no versículo 14, fala assim, ó, o amor é paciente e benigno, o amor não tem inveja, o amor não é contencioso, não se ensoberbece, não se comporta indecorosamente, não procura seu interesse, não se enfurece, não suspeita mal, não se alegra com a iniquidade, mas se alegra com a justiça. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais cessa. Entendeu? Se você suporta, se você sofre, você padece, você está ligado à fonte do amor que é Deus. Mas se você não suporta, se você não consegue perdoar, se você não consegue praticar tudo que a palavra nos diz, queridos, isso quer dizer que nós não estamos ligados à fonte do amor que é Deus, porque quando estamos ligados à fonte do amor que é Deus, é o que ele diz aqui, ó, a gente suporta tudo, né? A gente suporta toda dor, tudo a gente suporta, porque nós estamos ligados a uma fonte maior que nós, que é Deus, né? Que é a fonte de todo amor. Então, queridos, vamos meditar nessa palavra de hoje, né? Nesse fruto do amor, nesse fruto do Espírito Santo, que é o amor, né? Que está relacionado, né? E Jesus falou que o novo mandamento nos dava, né? Na verdade, não é o novo, né? Jesus fez um resumo da lei e disse, né? Que amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se amamos a Deus e amamos o nosso próximo, querido, nós vamos conseguir dar esses frutos, praticar esses frutos, tá bom? Vamos pensar, meditar nesta palavra hoje, tá? Vamos orar. Querido Deus e Pai, louvado e bendito seja o teu nome eterno. Obrigada, Senhor Deus, porque tu nos deu o teu Santo Espírito e com ele, Senhor Deus, os dons, Pai, para que possamos viver uma vida digna da vocação que fomos chamados em Ti, Pai. Que possamos frutificar para o Teu reino, Pai, que possamos viver, Senhor Deus, como verdadeiros cidadãos do céu, Pai, proclamando a Tua mensagem e vivendo uma vida santa, Pai, que possamos estar conectados a Ti, Senhor Deus, que é a fonte, Pai, de todo o amor, para que possamos também, Senhor Deus, amar o nosso próximo e praticarmos, Senhor Deus, as Tuas obras de justiça. Pai, nos abençoa, nos guarda nesse dia, que a Tua paz esteja conosco, que os Teus anjos de poder nos proteja, nos guarde, esteja, Senhor Deus, ao nosso redor, nos protegendo, Senhor Deus, nos livrando, Pai, de toda cilada do inimigo. Que o Teu bom Espírito nos ajude, Senhor Deus, dando clareamento e entendimento na nossa mente, para que possamos entender, Pai, a Tua palavra e colocar ela em prática. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, meus amados. Fiquem todos na paz do Senhor. Se vocês têm algum pedido de oração, pode deixar aqui, né, nos comentários, que eu vou orar por vocês. E que Deus abençoe o seu dia, o seu lar, a sua vida como um todo, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo.